Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias, neste momento da liturgia, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Vamos ler alguns versos, trabalhar com este texto, analisar seu contexto, trazer aplicações dentro do tempo que nos é permitido. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que, no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Vamos ao verso 10, 4:10. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Vamos ao verso 4:12. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja, meu Deus, por esta palavra que o apóstolo Pedro entregou à igreja primitiva em Roma, meu Deus, aos cristãos que ali estavam sendo perseguidos, meu Deus, sofrendo com difamação, tendo que te adorar na clandestinidade. Senhor Jesus Cristo, é chegado um momento semelhante sobre a face da terra, onde os cristãos também estão sendo eliminados, perseguidos, difamados. Em Senhor Jesus Cristo existe um plano terrível contra a tua igreja, Pai, e nós suplicamos aquele que afirmou em suas promessas que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos firmados na rocha, em ti esperamos, Senhor Jesus Cristo. Dá-nos força e o poder do teu Espírito Santo para testificarmos de ti, para não fraquejarmos como Pedro fraquejou quando foi inquirido se era discípulo do Senhor Jesus Cristo. Que possamos afirmar com toda a convicção que somos teus discípulos, teus servos, e que somos santificados pelo nosso testemunho. Que o mundo possa ver a tua glória em nós. Senhor Jesus Cristo, repreendei com teu poder agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Santo Espírito, que seja repreendido todo espírito imundo contrário à verdade, à exposição do Evangelho de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal parta em retirada. Senhor Jesus Cristo, fala conosco, fala com todos que nos assistirem pela plataforma do YouTube. E assim, nesse momento, nós glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Amém. É muito bom estarmos instruídos nesses últimos dias, assim como Pedro pôde instruir a igreja diante de uma situação terribilíssima. Em julho do ano 64 da era cristã, Nero ateou fogo em Roma e colocou todo o aparelho militar
do Estado contra a Igreja de Cristo. Foram momentos muito difíceis para os cristãos que se encontravam em Roma e nas demais províncias do Império Romano, de dominação romana, pois os cristãos passaram a ser perseguidos, sobre eles foi colocada a culpa de ter incendiado Roma, eles passaram a adorar ao Senhor Jesus Cristo na clandestinidade. Sem contar a indústria de desinformação e de difamação, que assim era propagado pelo Império, dizendo coisas terríveis e mentiras terríveis acerca da forma deles cultuarem um Deus invisível, um Deus não tangenciável, e de que quando eles participavam da ceia do Senhor, comiam a carne e o sangue, o pão e o vinho, assim eles eram chamados de antropófagos. Acusações mentirosas, terríveis, foram colocadas sobre a igreja com o intuito de animar os ânimos, acirrar os ânimos dos romanos contra a igreja de Cristo. Não preciso falar muito, talvez você já esteja fazendo algumas associações, e essa realmente é a minha intenção, porque nós estamos vivendo um período terrível, ao qual, de certa forma, o Senhor Jesus Cristo assim preveu. E o apóstolo Pedro, que de certa forma era um tanto que tímido ou estava inibido a exercer o mesmo papel que o apóstolo Paulo, pois o apóstolo Paulo pensou muito mais adiante e avante, ele queria levar o evangelho, estender o evangelho aos confins da terra. Pedro foi mais tímido e com certeza pela posição que ele exercia como bispo em Jerusalém, ele ficou assim um tanto que tímido em levar também, da mesma forma que o apóstolo Paulo, o evangelho aos confins da terra. E no ano 64 o apóstolo Paulo foi decapitado e Nero tanto atirou fogo em Roma, intensificou uma terrível perseguição ao povo de Deus, decapitou o apóstolo Paulo. Pedro agora, ouvindo as notícias do que estava acontecendo em Roma, ele vai para Roma, ali de certa forma para levar a mensagem. E essa mensagem foi muito poderosa, porque quando os cristãos ali em Roma, que estavam sendo perseguidos, estavam louvando na clandestinidade, viram o apóstolo Pedro, se reanimaram muito, porque ele era uma das vozes vivas dos discípulos pessoais do Senhor Jesus Cristo, e ele deixa isso transmitido aqui nessa epístola. Ele viu o Senhor no Monte Santo, no Monte Tabor, viu a glória do Senhor, e ele passa ensinamentos profundos ensinados pelo Senhor Jesus Cristo à vida dele. E o apóstolo Pedro vai encontrar a morte no ano 67, em junho do ano 67, quando ali, diante de uma intensa perseguição, ele estava, conta-se a tradição, não se sabe até que ponto todos os detalhes sejam verdades, mas ele estava em fuga numa das estradas de Roma, e ele teve uma visão do Senhor, e o Senhor diz a ele, né, ele pergunta ao Senhor: onde tu vais? Aí ele fala: estou indo para Roma, para mais uma vez ser crucificado. Não sabemos até que ponto essa narrativa é uma verdade, visto que o próprio Pedro nessa epístola fala que um só sacrifício é eficiente e suficiente para efetuar a expiação dos nossos pecados. De certa forma, não caberia o Senhor retornar para Roma para ser novamente crucificado. Mas de fato o apóstolo Pedro retorna, e ele é capturado, ele é aprisionado, julgado e condenado. E no momento da sua crucificação, ele não aceita ser crucificado como o seu Senhor. E assim, eles, para humilhá-lo, os soldados, para humilhá-lo de forma ainda mais intensa, o crucificaram de cabeça para baixo. Então o apóstolo Pedro, o autor dessa epístola, nos traz ensinamentos muito profundos, que de certa forma nos traz uma compreensão e nos ajuda a orientar o foco quando estamos sob intensa opressão, intensa tribulação, passamos por crivos da vida, estamos sendo difamados, não compreendidos por este mundo que jaz do maligno. Nós temos a mensagem de Pedro escrita de forma bem simples, uma mensagem de motivação, de perseverança, de resiliência, para mantermos firmes os valores inseridos em nós pela pregação do Evangelho, pela obra do Espírito Santo, nesses momentos de perseguição, de intensidade,
vivemos aqui no Brasil, acompanhando as notícias, os acontecimentos, e nós vemos um dos nossos irmãos ser ali eliminado de uma forma cruel, um jovem cristão protestante, evangélico protestante, que ia até as universidades combater as seitas ideológicas. E hoje muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, os cristãos, em evangelizar pessoas de outros credos religiosos, e a ameaça maior, muito maior, são as chamadas seitas ideológicas, que crescem dentro das universidades e depois elas são distribuídas nas escolas públicas, e na mais tenra idade as nossas crianças, quando ali estão submetidas, em pequena faixa etária, já estão submetidas a estas ideologias macabras, que são revolucionárias, luciferianas, e que fazem já desde pequeno os pequeninos já crescerem em rebeldia, desacreditando do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vemos que Charlie Kirk foi eliminado de forma terrível, de forma cruel. Mas, de certa forma, assim como o Senhor Jesus Cristo padeceu, e de certa forma a mensagem da sua ressurreição, que nos traz a vitória, nos traz a esperança, motivou a muitos a também crerem. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Motivou os apóstolos, motivou os discípulos e os discípulos dos discípulos, até chegarmos aos dias de hoje. Bem assim, com a eliminação de Charles Kirk, nós vemos que as universidades já estão adquirindo uma nova visão. Já colhi centenas de testemunhos nas redes sociais, demonstrando que alguns que seguiam esta seita ideológica já estão, de certa forma, se arrependendo, porque vendo que quem prega o discurso de ódio não são aqueles a quem eles tentavam eliminar, não suportavam o debate. São aqueles que estavam ali os municiando ideologicamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos entender que por meio, muitas vezes, do sofrimento de é necessário que pague o preço de um sacrifício para que outros possam se levantar. Deus escolhe alguns dos seus vasos para o sofrimento, para essas tarefas difíceis. Muitas vezes, veja que Charles Kirk também tinha a idade do Senhor Jesus Cristo, um jovem, casado, uma família promissora, tão jovem ali, colocando a sua vida à disposição do Senhor, levando a palavra de Deus, levando de certa forma o pensamento conservador, que luta para preservar os fundamentos da sociedade, da civilização ocidental, são os fundamentos da cultura judaico-cristã, ali dentro das universidades, às vezes nas redes sociais, e hoje nós vemos que muitos estão motivados aí. Deus esteja abençoando, que Deus esteja abençoando todos que estão ali com as mangas arregaçadas, com a mesma meta, com o mesmo objetivo, como o Charles Kirk, levando para dentro das universidades o testemunho do Senhor Jesus Cristo, que sejam ali potencializados pelo poder do Espírito Santo, que os santos anjos acampem ao redor desses que optaram em servir o Senhor Jesus Cristo ali dentro das universidades. Foi um espaço que foi criado pelos cristãos, pela teologia cristã, mas infelizmente foi ocupado pelos agentes revolucionários de Satã. E é um grande problema a ser resolvido, mas eu creio que Deus resgatará os seus eleitos. Então vemos que é necessário que alguém padeça muitas vezes para que outros filhos possam crescer. Assim mesmo na janela 1040 também vemos que muitas vezes os missionários não conseguem se infiltrar naquela religião, a religião verde, porque eles não aceitam outro Deus, e eliminam ali os filhos de Deus. Judeus e cristãos são eliminados. Mas vemos que quando os missionários não conseguem ali adentrar a essa bolha, a essa cultura, nós vemos que, pelos testemunhos já colhidos, que o próprio Senhor Jesus Cristo está se manifestando e resgatando os seus. Às vezes perguntamos, quem ensinou a palavra de Deus para Melquisedeque? Com certeza, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele não foi evangelizado por Abraão. O próprio Deus se revelou a ele. Quem revelou a palavra de Deus para Jetro,
o sacerdote de Midian, que foi um grande conselheiro para Moisés, o sogro dele, né? Que era sogro de Moisés. Quem revelou a palavra de Deus, né? Então vemos que o nosso Deus, ele cumpre o papel. Ele envia os seus missionários e servos são abatidos muitas vezes. A necessidade do próprio Filho de Deus se revelar aos seus filhos, aos seus eleitos, aos seus servos, em diversas culturas, como ele se revelou a Ciro. Veja lá em Isaías 45, antes mesmo de Ciro nascer e ser o Redentor que promoveria a libertação do povo de Israel, de Judá, do cativeiro babilônico, Deus já chamava ele pelo nome. Ciro, o Senhor te chama pelo nome. O príncipe Ciro comandou as tropas do império dos Medos e dos Persas e conquistaram Babilônia e ele promoveu o edito de libertação do seu povo. Então o nosso Deus, ele age dessa forma. Estejamos firmes diante dessa tamanha opressão, diante dessa tamanha perseguição, atentos nos ensinamentos da Epístola de Pedro para permanecermos firmes. Sabemos que a palavra de Deus, ela é decisiva em dizer que o Senhor promoverá salvação. Se lermos o texto da igreja de Filadélfia, vemos que o Senhor nos guardará da hora da grande tribulação. Nós oramos e clamamos ao Senhor Jesus Cristo que venhamos a ser isentos de passar pela grande tribulação. Mas, se o Senhor assim permitir que nós venhamos a passar pela fornalha ardente como Ananias, Açarias e Misael, tivemos que passar pela cova do leão como passou Daniel, que o Senhor esteja conosco, que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, que o Espírito do Deus Altíssimo nos envolva, para que não venhamos a ceder e negar a Jesus Cristo pela nossa confissão de fé. Então era um momento terribilíssimo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo se via perseguida por Nero. E ele traz uma doutrina muito importante neste capítulo 4, em continuidade e extensão ao que ele fala no capítulo 3, do verso 17 em diante. 1 Pedro 3, 17 em diante, ele fala de uma doutrina fundamental no qual o Senhor Jesus Cristo efetua um sacrifício vicário. Não existe salvação a não ser pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pois somente Deus, somente o Filho de Deus pode dar fim aos pecados, pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir e desfazer as obras do diabo. E ele traz uma revelação muito profunda no verso 18 e 19, dizendo que o Espírito que estava sobre o Senhor Jesus, o Espírito que estava sobre o Senhor Jesus, cumprindo Isaías 61, o Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, ele me ungiu para dar liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, dar visão aos cegos, romper com as cadeias das trevas, romper com os grilhões. O Espírito que estava sobre o Filho de Deus encarnado é o mesmo Espírito que estava sobre Noé, sobre Enoque, sobre os profetas do Antigo Testamento, e ali pregavam e falavam de um Redentor. Note que Jó está lá séculos antes do Senhor Jesus Cristo, mas ele cria nesse vindicador, ele cria nesse Redentor, alguém que efetuaria justiça e que concederia a ressurreição dentre os mortos. Então, os heróis da fé já de certa forma receberam deste Espírito para falar do Senhor Jesus Cristo, apregoar a esperança e pela pregação da palavra de Deus trazer esperança aos de sua época. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, pois é este mesmo que naquela época de Pedro, e é o mesmo que está aqui agora por meio do pastor Fernando e por diversos pastores que assim estão difundindo o Evangelho, que este Espírito está sobre as nossas vidas. Veja no 4:1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também deste mesmo pensamento. Note que o apóstolo Pedro fala de forma simples, se arma. Ponha a armadura e a couraça deste pensamento no centro das nossas decisões. Na nossa consciência nós temos que ter fé.
Assim como os profetas sofreram quando falaram da redenção, como Noé foi chamado para construir aquela embarcação, e ele sofreu ali 120 anos construindo a embarcação, sofrendo afronta, difamação, sendo chamado de louco, falando de algo que nunca tinha acontecido, que eram chuvas, e assim ele sofreu muito construindo a arca, e ele foi fortalecido por esse Espírito. Nós também devemos nos armar desta palavra de esperança. Noé era um tipo humano do Senhor Jesus Cristo. A arca que ele construiu também é um tipo não humano do Senhor Jesus Cristo. Quem creu na mensagem de Noé adentrou a arca e foi salvo do juízo das águas. Quem crer na mensagem do Senhor Jesus Cristo, na sua obra redentora na cruz do Calvário, vai ser salvo nele. O Senhor Jesus Cristo representa, é um tipo. Noé e a arca são tipos do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos munir deste pensamento, desta palavra. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. São diversas as promessas, mais de 32 mil promessas dentro da palavra de Deus, que devem munir o nosso pensamento e criar uma couraça, e ser espada para ataque, ser escudo para defesa, ser mensagem de fortalecimento para a nossa vida, para nós podermos avançar. Então arma o teu pensamento nisso. Muitas vezes você, mesmo como cristão, vai cometer pecados, e aí você entende que na carne, no corpo do Senhor Jesus Cristo, ali foi imputado o pecado que você confessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Nós não somos perfeitos. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos. Na nossa trajetória em fase da nossa vida, nós cometemos falhas e pecados. Nossa natureza é propensa ao erro. Mas temos na palavra que nós munimos em nosso pensamento a esperança e a purificação e o perdão dos pecados pela obra do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo que nos conscientiza do pecado, do erro, do engano, da injustiça e da justiça que é efetuada na obra redentora, no sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Livre do pecado estamos, se assim estamos aplacados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se confessamos os nossos pecados com verdadeira contrição, verdadeiro arrependimento, este pecado foi imputado sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e Ele, como um cordeiro, como uma obra sacrificial, um boi sacrificial, Ele foi sacrificado pelo nosso pecado, e agora nós estamos reconciliados. Houve propiciação, ou seja, a ira que o Deus Altíssimo sente com relação ao nosso pecado foi aplacada, porque Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala no 4:2, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Temos que entender que quando o Senhor Jesus Cristo, por meio da palavra que nós recebemos, nos intercepta, tem que haver uma virada de 180 graus. O curso que nós estávamos indo, que é o curso deste mundo, de destruição, de morte, de engano, de trevas, pois esse mundo jaz do maligno, ele é revertido. Nós damos uma virada de 180 graus e passamos a ser conduzidos agora em luz. Mesmo que estejamos vivendo essa vida neste mundo, trabalhando, estudando, exercendo nossas funções, a nossa consciência agora foi liberta. Convicções de trevas, de resistência nas trevas, foram revertidas agora. Agora nós temos um novo destino. E a nossa convicção agora não é mais as ambições dessa terra, o materialismo dessa terra, as ostentações dessa terra. Nós almejamos agora as promessas de Deus, os livramentos de Deus, a coroa de glória. Pedro fala de uma coroa aqui para os que são fiéis, em especial uma coroa reservada especificamente para os pastores que mantêm a sua integridade, né? Poucos pastores leem aí o capítulo 5 da Epístola de Pedro, né?
Nós vemos aí um conjunto de regras, de orientações para os pastores que estão nesse período de perseguição, né? Muitos pastores aí estão praticamente, não quero nem gastar tempo nessa mensagem, com a degradação de alguns pastores, a distorção da doutrina, a distorção da forma de testemunho, as tendências que estão sendo utilizadas para que as igrejas estejam cheias, e alguns estão caindo no laço aí da corrupção, né? Então ele fala aí que antigamente, sem Jesus Cristo, sem ter ouvido a palavra, as pessoas viviam conforme as intenções da carne. Quando ouvimos o Evangelho, aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, confessamos os nossos pecados, reconhecemos os nossos pecados, o Espírito começa a fazer parte do nosso viver e ele toca em nossa consciência. O Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. E os filhos de Deus não podem proceder mais à vida como os libertinos, licenciosos desse mundo. Nossas ambições são outras. Agora nós temos que lutar contra nós mesmos. O inimigo agora é outro. O inimigo, nós reconhecemos que a nossa carne, com seus desejos, podem nos destruir. Destruir a nós mesmos, afetar o nosso próximo e envergonhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ai daquele por quem vier o Evangelho. Os líderes, pessoas que têm alta posição na igreja, têm que lutar todos os dias. Matar o leão que quer sair, que quer destruir você, que está dentro de você. São as ambições. Como é que você vence? Como é que você vence você mesmo? Alimentando a tua consciência, o teu pensamento com a palavra de Deus. Louvado seja, e assim você vai alimentando mais o Espírito e a carne vai dissolvendo. Você pede poder do Espírito Santo e vai vencendo certos níveis de pecado, cadeias que muitas vezes tentam aprisionar você dentro de você mesmo. A preguiça, a licenciosidade, a imoralidade, inveja. Existem uma série de frutos da carne lá citado na carta aos Gálatas do apóstolo Paulo. Leia a palavra de Deus, alimente a tua alma, o teu espírito, para que as suas decisões venham glorificar o Senhor Jesus Cristo. No verso 4:13, porque basta que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Veja essas categorias de pecado. Quão terrível é um texto como esse. Eu confesso que eu procurei aqui no YouTube um texto como esse, quase que a gente nem acha, né? A gente acha os grandes expositores da palavra de Deus trabalhando esse texto, mas são ali poucos mesmo pregadores. A Remanescente Cristã de Filadélfia terá agora uma mensagem, duas mensagens, porque eu já preguei esse texto, colocadas lá na plataforma. Então nós vemos que uma mensagem como essa, que trabalha o caráter, que trabalha aquilo que realmente, por questão do caráter, a entrada e o acesso no reino dos céus, muitas vezes não é trabalhado. Muitas vezes as mensagens dentro das grandes catedrais, muitas vezes são motivadas, né, ali em certa forma a trazer somente solução dos problemas que as pessoas estão vivendo. Como aquela grande massa de pessoas que só ia atrás do Senhor Jesus Cristo em busca de saciar a fome e de solucionar os seus problemas e demandas sem preocupação com aquilo que está dentro de nós e que garante a nossa salvação, que são os valores. Pedro fala na segunda epístola: se em vós houverem os frutos do Espírito, aqueles 7 valores que ele cita, vos será amplamente aberta as entradas no reino dos céus. Então, não são posses, não são soluções que ocorreram nessa terra que vão garantir a tua salvação eterna, mas os valores do caráter do Senhor Jesus Cristo. E isso torna, se você possuir esses valores, torna você cheio do Espírito Santo, porque você se parece com o Senhor Jesus. Então veja aí que eles andavam em quê? Libertinagem. Veja como nos dias de hoje, a exemplo do Charles Kirk, né? O que ele enfrentava neste mundo hostil de hoje? Uma cultura de libertinagem. Isso é cantado em refrões de música. As pessoas pregam "sou livre", "freedom", né? Em refrões, tantos refrões de música aí, e alguns que já foram até acometidos por DSTs por conta de viverem na libertinagem.
achando que podem fazer o que querem com seus corpos, o que querem com o seu próximo, podem falar o que bem entendem, blasfemam, né? E algo mais terrível, né? Pedro dá muita ênfase a isso, né? Que geralmente esses libertinos negam que Jesus Cristo é o Salvador, negam que Ele é divino e negam a sua vinda. É muito comum entre esses libertinos que estão aí nos espaços acadêmicos, né? No entretenimento, no humor, muitas vezes ali de forma subliminar, estão negando a vinda. Se negam a vinda do Senhor Jesus Cristo, não vivem com responsabilidade no caráter, na santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Nós cristãos vivemos em santificação, nós estamos aguardando, sabemos que se estivermos em pecado, no momento da sua vinda, todos os impenitentes vão ser condenados, serão rejeitados. Então, temos que atentar a isso, né? Muitas músicas do mundo não cantam no seu refrão que não há mais esperança, o mundo está perdido. Veja como os refrões de música negam a esperança no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, negam a esperança na ressurreição, negam a esperança da sua vinda. São os libertinos. As pessoas não entendem isso e acham, não tem nada a ver, né? E vão aceitando, né? É algo terrível. Aí tem umas 3 denominações aí que usam música secular do mundo na hora do louvor entre os jovens. Muito cuidado, sejam criteriosos. Olha o que você está cantando, olha o que você está pondo dentro da igreja para os jovens cantarem, né? Prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras, idolatrias. Hoje são diversas as formas de idolatria que muitas vezes entram dentro da igreja. Veja quão terrível. Não existe nenhum Deus em pé de igualdade ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Deus e Senhor. Mas veja como muitas vezes dentro da igreja, dentro da própria igreja, estão colocando ídolos acima do Senhor. É o homem que coloca ídolos em sua vida. E são diversos ídolos. A ostentação, bens materiais, posse, riqueza, posição econômica. São ídolos que surgem. Veja que ele fala no verso 4:4. Eles acham estranho que não vos junteis a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Isso é o diferencial. O mundo tem que perceber que nós somos cristãos. O mundo tem que perceber que nós somos diferentes. Pela forma de nos vestir, pela forma de falar, pela forma como pensamos, né? Quão bom é quando nós estamos num lugar para ser atendido, né? E a pessoa pergunta, você é evangélico? Você é crente, né? Lá vai as Bíblias passando lá. Acho tão bonito aqui, né? Quando eu nem era casado ainda, eu vinha visitar minha esposa aqui, né? E às vezes eu saía um pouquinho mais tarde daqui, às 18 horas, às 6h30, e eu vinha pelo ônibus, ia indo voltando para casa pelo ônibus, e aí eu olhava assim, aquele monte de crente atravessando as avenidas, né? Alguns com instrumento nas costas, o pai carregando o bebezinho, a mãe com as crianças pequenas atrás.